gente, que alegria! Está no ar mais um Sincef Petcast. Este é o 9º episódio do nosso podcast do Grupo Sincef. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e para todos que amam pets. Vamos falar sobre algo incrível, transformador, a terapia com animais. E como nossos companheiros de quatro patas poderiam nos contribuir com tudo isso? Contribuir com a nossa saúde, a saúde física, a saúde emocional e até neurológica. Quem tem um pet sabe o quanto isso é muito especial. E é claro que como é que a gente vai conseguir identificar os sinais de quando eles estão realmente bem ou não, né? A interação será muito especial. E me fala uma coisa, se você tem um pet e já passou por alguma situação ou quer fazer alguma coisa especial com o seu animal, comenta aqui embaixo e conta com a gente. E claro, mandem suas perguntas para que a gente consiga responder junto com os nossos convidados especiais. E hoje estamos com a doutora Roberta e o Lucas, que é adestrador, e a doutora Roberta é neurologista. E claro, meu pai, Sindival Valnei, o rei do encantamento, e eu, Stephanie Salvador. Boa noite, pessoal. Estou feliz com os nossos convidados. Esse podcast vai ser algo muito especial. Nós tivemos uma conversa antes de abrir o podcast que eu achei maravilhosa. Então, gostaria que, Stephanie, que o Lucas se apresentasse. Oi, boa noite, tudo bom? Meu nome é Lucas, sou adestrador de cães, comportamentalista. Trabalho com terapia com cães desde 2013, sou adestrador desde 2005, né? Então tenho uma certa experiência aí, espero conseguir tirar as dúvidas do pessoal sobre o tema que é terapia assistida por animais. Muito legal. E agora, doutora Roberta, se apresenta, por favor, para a gente também. Queria agradecer muito a presença, o convite, por estar aqui, viu? Estou muito feliz. Bom, eu sou médica veterinária, tenho aí meus 15 anos de experiência, trabalho com neurologia e desde o ano passado a gente tem organizado esse projeto social com terapia assistida por animais, o Lucas sendo o focal point da parte de pets, bem importante. E vamos ver o que o pessoal tem para nos dizer aí de perguntas e vamos esclarecer todas as dúvidas. Perfeito. Vamos começar então? Vamos. Bom, eu acredito que muita gente sabe e muita gente já viu algumas terapias assistidas com animais. Esses dois aqui são especialistas nisso e tem um projeto maravilhoso. E eu queria saber, antes de tudo isso, como é que surgiu esse adestramento, essa parte de ser assistido por animais, essa terapia assistida? Eu acho que assim, começou com vendo como que os cães são sensíveis aos nossos sentimentos, né? Então as pessoas foram percebendo e aí foi integrando os animais em alguns atendimentos. Eu estou falando de um jeito bem resumido, né? Então foi integrando alguns animais em alguns atendimentos, aí começou a levar em asilos, hospitais, alguns psicólogos começou a fazer algum trabalho específico e viu que tinha resultado, né? Viu que realmente os pacientes tinham alguma evolução junto com o tratamento ali feito por eles, né? Acho que E como surgiu essa paixão por adestrar? Aí assim, começou, eu acho que eu sempre tive vontade de trabalhar com animais, né? E acho que o que me fez ser adestrador, na verdade, foi meu primeiro cachorro. Eu tinha um cachorro, na verdade não foi o primeiro, mas foi um cachorro que fez eu me desenvolver no adestramento. Eu percebi que ele aprendia fácil, então ele foi me incentivando a ensinar ele, que ele chamava Goro, né, um vira-lata que eu tive, que eu era criança, tinha uns 14 anos, né? E aí foi desenvolvendo. Aí eu percebi que eu
é o que eu queria fazer, né? Em 2005 eu fui fazer um curso, né, de adestramento. Aí peguei também uma outra cachorra, a Laika, adestrei ela, minha cachorra, e comecei a ter os primeiros clientes também. Que legal. Muito legal. E quando você começou a trabalhar com a terapia assistida? Foi em 2013, né? Em 2013 foi junto com a Lua, uma Golden também que eu ganhei de um amigo meu. A Lua era uma Golden fantástica e eu percebi que ela tinha um perfil para estar trabalhando com terapia. Aqui em Araraquara estava começando um projeto. Eu entrei naquele projeto junto com a Lua. Eu e minha esposa, a gente também participou juntos, né, juntamente com a Lua. E ali eu percebi já no primeiro atendimento, né, que foi uma coisa mágica que aconteceu ali já no primeiro atendimento. Foi num asilo, foi com uma idosa assim que eu já até contei para a Roberta a história, né? Eu fico até um pouco emocionado, mas assim, posso resumir como é que foi? Claro. Primeiro atendimento nosso com a Lua, eu, minha esposa e a Lua. Tinha uma senhora e ela estava na cadeira de rodas e estava junto com a enfermeira, e a enfermeira, ela não olhava, a senhora ficava de cabeça baixa e ela não olhava para ninguém, e a enfermeira falou: olha, ela está com uma depressão profunda, não conversa com ninguém. E aí a minha cachorra se aproximou dela, e ela se aproximou dela, a senhora deu um sorriso, junto com o sorriso veio uma lágrima, e a enfermeira ficou encantada, falou: eu nunca vi ela dando um sorriso. Então, a aproximação da minha cachorra, eu já vi ali, para mim foi um impacto muito grande, e eu nunca mais consegui largar esse tipo de trabalho. É muito especial, É. né? A gente até se emociona. Parabéns. Eu acredito que com esse trabalho que você faz, como você falou agora, que foi o primeiro que você se emocionou muito. Sim. Eu tenho certeza que muita gente também que está assistindo a gente, e todos que estão aqui estão emocionados. Sim. Porque você viu algo renascer. Renasceu dentro daquela pessoa que às vezes estava com uma depressão por ser, às vezes, esquecida pelos filhos, esquecida, às vezes, por o marido, por algo. E você foi lá trazer uma vida. A sua cachorra mostrou para ela. Na verdade, eu não fiz nada. Foi ela que foi lá, e a presença dela pode ter trazido alguma recordação, algum sentimento que fez com que ela sorrisse ali, que a enfermeira falou: faz muito tempo que ela não dá um sorriso. Aliás, ela falou: eu nunca vi, desde quando ela chegou aqui, que eu nunca vi ela sorrindo. É um amor puro, né? Sim. E quanto vale isso pra gente? Não tem preço. Quanto vale? Isso é muito especial. E parabéns por você ter sentido, passado por esse momento. Eu acredito que muitos gostariam de estar no seu lugar nessa hora para entender essa conexão que houve entre a sua pet e essa senhora. Parabéns. Verdade. Obrigado. Pessoal, eles têm um projeto muito legal que chama Projeto Alma. E eu queria que vocês contassem um pouco sobre ele. Conto sim, Stephanie. Projeto Alma, então, Alma vem de ambulatório de luz e medicina animal, em que os terapeutas, na verdade, são os animais. Nós somos só os coadjuvantes, né, os facilitadores. Ele surgiu, na verdade, de um anseio e um chamado que eu tive no ano passado. Eu comecei o meu projeto de pós-doutorado, que é um projeto que estuda as interações cerebrais entre homens e animais durante essas interações, as ativações cerebrais durante essas interações. E já no começo eu comecei a perceber que basta chegar perto, ter contato próximo, às vezes com 1 metro de distância, 2 metros de distância de um animal, para as ondas cerebrais mudarem de padrão, tanto na gente quanto neles. Então a gente vê isso via eletroencefalografia. E isso para mim foi fantástico, porque eu comecei a imaginar que
o poder, né, ver cientificamente o poder que a aproximação com o animal pode trazer. E, obviamente, a hora que a gente começa a estudar, a gente vê que o cérebro, na verdade, é só a ponta do iceberg, né, de uma quantidade gigantesca de benfeitorias, né, que os animais podem nos trazer. E aí a gente começou, então, ali surgiu a sementinha, né, e começamos a juntar as gotinhas de óleo, né, então o Lucas, tantos outros participantes do grupo, né, para a gente unir forças para trazer isso aqui para Araraquara, pensando tanto nos pets, quanto nos cavalos, quanto até nos animais não convencionais, que também nos pets não convencionais, né, como aves, galinha, pato, coelhinho, eles trazem informações muito importantes também e terapeuticamente eles têm efeitos muito específicos nas pessoas, né? Então a gente começou a justamente embrionar esse projeto, né? E ele está nascendo. Que legal. Então, é diferente os tipos de reações neurológicas de cada espécie ou de cada animal? As interações neurológicas, elas são muito parecidas, né? Então, a gente já tem trabalhos científicos colocando as interações de ondas cerebrais em cães, em cavalos, elas acontecem. Porém, a gente fala de os arquétipos que os animais trazem, né? Então, vou dar um exemplo. O cavalo ele traz aquele símbolo de força, de coragem, de liberdade, que é muito importante para o praticante, né? Então a gente fala, por exemplo, no caso da ecoterapia, o praticante, né? Traz muito esse senso de liberdade. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um cadeirante, né? Colocado em cima de um cavalo, o cavalo vai ser capaz de levar esse praticante em locais, em lugares que ele provavelmente não conseguiria ir com a cadeira dele, né? Então, isso traz um senso de liberdade muito grande. Os cães, por sua vez, eles trazem muito a docilidade, o companheirismo, né, Lucas? A generosidade, a doação, né? A gente pega, por exemplo, um coelhinho ou até mesmo um ratinho, né? A delicadeza que a gente tem que ter em tocar esses animais para não machucá-los, né? Isso também internaliza para o praticante, né? Essa necessidade de delicadeza com a relação social, né? O respeito e tudo mais. Então, cada animal ele traz um arquétipo e terapeuticamente ele vai trazer informações diferentes para esses praticantes. E diferente da gente, eles também vêm sem julgamento, né? Eles vêm assim, não é que nem a gente. Então eles se aproximam das pessoas sem julgamento nenhum. E isso é uma coisa bacana que também acontece. É verdade. Muita pureza, Muita né? pureza. Todos os sentimentos são todos muito puros. Verdade. E como é que surgiu a ideia de unir a neurologia com o comportamento animal? Pois é. Justamente, então, a minha jornada na neurologia ela vem há um tempo, e aí a minha busca por sempre ficar estudando, né, e entrar nesse projeto de pós-doutorado, que inicialmente era um projeto que mexia com hidrocefalia, não tinha nada a ver com comportamento. E aí surgiu, eu entrei num grupo de pesquisa lá de São Paulo, da USP, que tem um projeto juntamente com o Einstein, o hospital, que estuda essas interações humanas com cavalos, especificamente, né? E aí, então, surgiu, né? Tudo aflorou, tudo brotou ali e começou toda a história. Legal. E quais são os benefícios da terapia assistida para os humanos? Para os humanos, né? Como eu falei, os animais chegam sem julgamento. Então, por exemplo, numa clínica de psicologia, né, de psicólogo, acaba, às vezes, destravando, por exemplo, com crianças ou até com adultos mesmo, acaba fluindo melhor com o cachorro presente, por exemplo, né? Como eu falei, eles vão sem julgamento, né? Então,
Às vezes a pessoa fica travada, não querendo falar, e às vezes com o cachorro começa a fluir melhor ali o tratamento, né? E também assim tem, por exemplo, num asilo ou num orfanato ou num hospital, a sensação de bem-estar das pessoas também é uma coisa bem bacana assim que acontece, assim, quando um cachorro se aproxima ou algum outro animal se aproxima das pessoas, né? Aí vem também lembranças das pessoas, né? Coisas boas. Eu acho que eles representam coisas boas. Então, a sensação de bem-estar nas pessoas, né? Como fala a liberação de ocitocina, já foi em estudos, né? Já tem estudos, né, comprovados que isso acontece com as pessoas nos atendimentos. E para os pets, qual que é o benefício? Também é a mesma coisa, né? Também tem a liberação de ocitocina e sensação de bem-estar, porque ali é uma troca. Existe uma troca ali de, por exemplo, o cachorro vai dar afeto, mas ele também vai receber afeto, né? Para isso também o cachorro tem que ser bem selecionado, porque ele também tem que gostar de estar interagindo com as pessoas. Não, como eu falo, né? Não basta o cachorro ser bonzinho. Ele também tem que gostar. Às vezes ele é bonzinho, mas ele gosta de ficar na dele, gosta de ficar... Não, o cachorro tem que gostar de interação, gosta de brincar com as pessoas, vai lá, entendeu? Então ele também tem que tomar a iniciativa de estar interagindo com as pessoas. E com isso, o benefício ali, ele vai estar recebendo carinho, vai estar recebendo atenção, afeto. Então também para ele é muito, muito bacana. Então nós temos o Lucas. Desculpa, eu entrei já no meio da conversa. Nós também nós fazemos um trabalho com os pets. Nós estudamos também uma parte de cuidado com o pet na parte do luto. Então nós temos a Sincef Pet, e a Sincef, ela leva a nossa velhinha, né, que é a nossa cachorra, no velório, para que as pessoas também elas se sintam mais tranquilas na hora de velar o seu ente querido. E nós sentimos também que assim, você consegue ver um sorriso no rosto das pessoas, uma tranquilidade, a criança que deita ali com o cachorro para brincar. Então ela tira esse momento do luto para ficar perto do pet. Ou seja, o pet ele está trazendo uma segurança para mim. Não é porque eu acabei de perder a mamãe que eu não tenho uma segurança, ele está ali comigo. Ele dá um conforto. Principalmente para familiares, né, que perderam alguém que gostava muito de pet. Às vezes a família não se sente confortável de levar o pet até o velório, mas a gente aceita. Entretanto, a família acredita às vezes que não pode, né? E é muito importante para o animal também se despedir. A gente percebeu isso também. A gente já teve um caso que foi uma homenageada que gostava, tinha 3 Goldens, e eles foram até o velório. E aí a gente percebeu, eles ficaram quietinhos ali, deitadinhos, parecia que realmente estava se despedindo e velando aquela pessoa. Eles também têm seu momento de luto também, né? Então acho que também é uma coisa bem bacana, né? É. Muito legal. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi falar, quando o animal não vê a pessoa que partiu, realmente partiu, ele acha que ele só foi abandonado. Faz sentido. Sim. Não sei se é verdade, mas eu já escutei isso e pra mim faz muito sentido, sabe? Não, mas eu acho que faz sentido, sim. Com certeza. Eles são muito mais inteligentes do que muitas vezes a gente julga, né? Sim. Então, realmente, tratá-los como seres sencientes que eles são e conscientes, né? Faz parte do respeito que a gente tem por eles também. Né? Então, permitir que eles se enluteçam, que eles entendam o momento, certamente, porque o abandono muitas vezes é mais doloroso do que o luto. Isso é verdade, né? Então, eu acho isso muito legal. No caso que, quando a gente leva ela, quando a família gosta, né? A gente explica, né, que ela foi de assessora de acolhimento, porque ele gostava de cachorro. Mas às vezes nem precisa falar. Na hora que a família vê ela chegando, já fica, ai, que bom que vocês trouxeram, que legal. Que legal. Isso é como se fosse um braço de pet terapia. Vocês estão fazendo pet terapia, né? Porque o objetivo é justamente esse. O pet ou o animal, né? Não precisa ser um cão, um gato, mas um animal em si, ele traz muito
essa frequência boa, esse sentimento de amor, esse sentimento de alegria. E no momento que ele traz isso, obviamente, as pessoas que estão ali em volta vão liberar neurotransmissores positivos e vai melhorar o estado geral daquela pessoa, né? Então, isso é bem importante. Muito legal. E as pessoas, como diz a Stephanie, nós liberamos o nosso espaço da Sincef entrada de animais. E as pessoas, às vezes elas falam, mas meu animal é um cão, ele é muito agressivo, né? Mas assim, ele é agressivo, mas se ele perdeu alguém, ele vai saber o momento que ele vai ser sociável. Então, como nós já tivemos a situação, então assim, olha, entrou 3 pastores para ir no velório do tutor, ficaram lá também. Eles pediram para só ficar os pastores e depois retiraram, mas em nenhum momento os pastores latiram, eles saíram do padrão. E como se eles fossem super treinados e conhecessem a gente. E eles eram treinados? Não, era de fazenda, assim, né? De chácara. De chácara. Então, é um animal que já é mais treinado para ser um pouco mais, para atacar um pouco mais, né? Cão de guarda. E ali deitaram na frente do tutor, que tinha falecido, e ali ficaram. Eles entendem pelo cheiro, né? Então, o cheiro para eles é informação pura. Então, eles entendem completamente o momento. E não só ficou a família, tá? Ficou a gente também, nós da Sincef, acolhendo ali, em nenhum momento o cachorro, ele foi, não foi sociável com a gente. Muito legal, porque a gente está tendo empatia com eles também, né? E eles são parte da família também, então eles têm esse direito também dessa despedida, né? Muito legal. E me conta uma coisa, tem um preparo especial para esse animal terapeuta? Ou é qualquer um que pode ser animal terapeuta? É assim, vou explicar um passo a passo como é que funciona. A gente começa com uma seleção, né? Então a gente abre espaço para seleção para quem quiser participar do projeto. Nessa seleção a gente vai fazer alguns testes. E o que a gente vai buscar nos cães? A gente vai buscar exatamente o que eu falei, uma interação, um cachorro que busca interação com as pessoas, ele não pode ser muito medroso, não pode ser agressivo, né? Tem que ser um cachorro tranquilo, né? Também ele tem que ser um cachorro um pouco controlado. Aí vão falar, nossa, mas o cachorro tem que ser perfeito? Não necessariamente, mas assim, o mínimo possível para ele poder estar participando, né? Então, passando por essa seleção, né? Aí a gente começa a fazer um treinamento, né? A gente faz um treinamento básico. Acho que o básico também de obediência é legal, né? Os comandos, né? De senta, deita, para a gente ter um controle também nos atendimentos, né? E eu falo que treinamento de obediência, adestramento, vou fazer uma propaganda aqui do meu trabalho, mas é uma comunicação nossa com os cães, né? Não é só passar e ficar mandando ele fazer aquilo. Não, a gente acabou tendo uma comunicação melhor com eles, né? Então eles entendem também e a gente também observando melhor eles, a gente também passa a entender melhor eles também, né? Então é isso. Então passa por esse treinamento e aí a gente parte já para também o atendimento também, né? Aí vai fazer o atendimento e eu sempre gosto de ter um tempo de, vamos dizer assim, um tempo de experiência, né, nos atendimentos, para ver se realmente, aí o que a gente observa? Porque a gente tem que buscar também o bem-estar deles, né? Então a gente vai observar se realmente eles estão confortáveis nos atendimentos. Eu acho que é uma prioridade do projeto Alma, né? Buscar o bem-estar dos animais. Não é o nosso, em primeiro lugar é dos animais. Então, se eles estiverem confortáveis nesse período de experiência, eles continuam. Se eu ver que o cachorro de repente chegou num local, não quer interagir, não quer entrar, está meio receoso, então a gente percebe que ele não está legal para ele, não é, vamos dizer assim, não é a dele, né? Então a gente conversa com o tutor e fala, olha, realmente ele não está gostando, eu acho que não seria interessante ele estar continuando. Isso é respeitar, né? Isso daí é respeitar o bem-estar deles também, porque assim, a escolha é nossa, né, de estar participando. Então, quando a gente vê que
eles vão escolher a partir do momento que a gente vê que eles estão bem nos atendimentos. Aí a escolha pode ser deles, mas por enquanto, em primeira mão, a escolha é nossa, né? Então a gente tem que estar observando isso. Qual que é a diferença entre adestramento e o comportamento canino? Adestramento, né, é ensinar os cães, né? Por exemplo, se eu quiser participar de um esporte ou praticar os comandos, adestrar é ensinar. É ensinar comandos, senta, deita, fica, junto, ou se não participar de algum esporte que tenha comandos também, tem esportes que exigem adestramento também. Isso é adestramento. Comportamento já é uma coisa mais profunda mesmo. Aí a gente tem que cuidar das emoções dos cães, entender o que eles estão sentindo naquela situação, né? Então aí eu acho que isso é um estudo mais profundo em relação a comportamento, porque aí eu acho que engloba, além do adestramento, engloba também emoções, o que ele está sentindo, se é raiva, se é medo, entendeu? Então aí a gente tem que saber trabalhar, porque através dessas emoções vai gerar algum certo comportamento, bom ou ruim, entendeu? Então a gente tem que saber trabalhar isso. Isso a neurologia ajuda a entender? Com certeza. Então, a gente, assim como nos humanos a gente tem personalidades, nos cães, nos cavalos, a gente tem personalidades também, né? E eles, neurologicamente, estruturalmente, em termos de química, eles são muito parecidos com a gente. Então, isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente eles sentem boa parte das emoções e compreendem boa parte das situações que a gente compreende, tá? Porque estruturalmente nós somos praticamente iguais, né? Então, é muito importante essa parte, né, que o Lucas está comentando a respeito de comportamento e tudo mais, porque para a gente entender os limites, né? Quando a gente pensa em terapias assistidas por animais, muitas vezes a gente foca no usuário, né, no praticante, no paciente. Isso não só nos cães, mas também com relação aos cavalos, né, erguendo um pouco essa bandeira dos cavalos, que eu acho que é até mais crítica do que dos cães, porque a jornada dos cães ela é uma jornada mais curta, né? Então eles vão fazer interações às vezes de 1 hora e meia. Existem cavalos de ecoterapia que às vezes trabalham 4 horas, 6 horas, 8 horas por dia, né? E a gente precisa entender que esses animais eles têm limites, eles também, a gente tem que prestar atenção primeiro neles, como é que eles vão ser terapeutas se eles não estão bem, né? Se eles estão com dor, se eles ficarem com dor, eles vão ficar nervosos, se eles ficarem nervosos, eles vão passar informações completamente diferentes, né? Então, da mesma forma que a gente tem um espelhamento positivo no caso de uma interação, a gente pode ter um espelhamento negativo também entre o cérebro e os neurotransmissores, os hormônios e tudo mais que estão sendo liberados naquele momento. E se a gente não prestar atenção nessas reações deles, aí depois nos atendimentos seguintes pode ir piorando também, porque eles vão tendo experiências negativas, porque não foi repulsa do trabalho. Então a gente tem que saber respeitar também o tempo, o limite de cada indivíduo. Durante o atendimento de ecoterapia, também durante o atendimento PET de terapia assistida, a gente também tem que estar sempre observando também como é que eles estão. Né? E a gente sempre fala, começa bem e tem que terminar bem. Né? Uhum. É verdade. E percebendo qualquer sinal do cachorro de desconforto, qualquer coisa, a gente tem que, se for preciso, retirar ele do local. Tem que retirar, né? Por quê? Porque ele mostrou algum desconforto. Então a gente vai retirar respeitando ele. Como eu falei, a prioridade, o nosso olhar está sempre neles. O tempo todo. Até complementando isso, às vezes um conjunto de animais, vamos supor, a gente leva um conjunto de cães ou tem ali um conjunto, né, 2, 3 equinos trabalhando ao mesmo tempo. Se um dos animais demonstra medo ou agressividade, o resto do bando também vai demonstrar. Então a gente acaba desequilibrando o grupo inteiro e, obviamente, os praticantes e os pacientes junto, né? Então isso é bem importante. Olha que interessante, cada coisa especial, né? Sim. E eu acho que essa parte que vocês estão fazendo é muito linda. E você falou também na
psicologia, né? Que vocês também já estão participando na parte psicológica junto com com as crianças e com os adultos também? Assim, na verdade, a gente tem uma fisioterapeuta, tem uma terapeuta, né, também no projeto. Tem uma psicóloga, mas ela não está podendo atuar assim, diretamente, né, mas ela está dando uma assistência para a gente também. E estamos em busca também de uma equipe interdisciplinar, que eu acho que é o ideal aí, né? O mínimo a gente já tem, que é uma fisioterapeuta, uma terapeuta e até pessoas na área da educação também a gente pode estar recebendo no projeto, né? Porque é importante, porque a gente também está querendo ter um projeto de educação nas escolas, né? Ou levar as crianças lá para a hípica, né? Ou a gente ir nas escolas, de repente dar uma palestra de como cuidar bem do seu animal, né? Para também, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente fala também de proteção dos animais, eu acho que a parte da educação do ser humano, eu acho que, na minha opinião, é muito importante, né? A educação de como cuidar bem dos seus animais, ter cuidados básicos, cuidados de segurança, né, do seu animal, acho que isso é muito importante. E isso a gente pode começar nas escolas, né? Muito bacana. Então, essa equipe interdisciplinar, a gente está sempre recebendo pessoas aí para estar entregando no projeto. Isso é muito legal também, né? E me fala uma coisa, existe alguma raça específica para essa terapia assistida ou qualquer uma, desde que o cão aceite, goste de interação, esse tipo de coisa assim? Não tem raça específica. Tem aquelas raças que geralmente o pessoal utilizam mais, né, nesse tipo de trabalho, como o Golden, o Labrador, algumas raças, mas assim, não existe. Até o SRD, o vira-lata, também é muito bem. Mas assim, isso é porque são cães assim com aparência carismática, né? Mas pode ser qualquer cachorro, né? Desde que seja muito bem selecionado e depois treinado, né? Então, isso é fundamental. Mas ele passando na seleção, que eu vou falar para vocês, não é fácil passar numa seleção de cão-terapeuta, porque a gente tem que ser rigoroso, porque exige tem questão de segurança nos locais e tudo mais, mas passando na seleção, pode ser qualquer raça e pode estar apto a estar trabalhando. Nós observamos também lá na Sincef, quando nós levamos a Belinha, que as crianças elas querem enfiar a mão na boca do cachorro. E o cachorro tem que estar preparado. Então, assim, ó, a criança pode enfiar a mão na boca dela, que ela não morde. E assim, ó, até você falar, não, querida, não faça isso, mas o cachorro tem que estar preparado. Então, ele não vai ter reação nenhuma. Então, sobre, eu acredito que o trabalho de vocês também é isso, é saber aonde que o animal também pode, né? Às vezes você coloca a mão dentro de um cachorro. No teste que a gente faz essas coisas. A gente põe a mão ali na boca, dá uns toques. A gente toca no corpo inteiro do cachorro, da pata, no rabo, na orelha, não no olho. Não vou pôr a mão do dedo no olho do cachorro, mas a gente mexe em várias partes ali, porque o cachorro tem que aceitar. Mas aí também a questão das crianças, elas são assim mesmo, do jeito que você falou. Só que a gente também, uma dos nossos papéis ali no atendimento é educar as crianças a como também interagir com os cães. Explicar para eles ali como que faz uma interação correta com os cães, correta e segura, né? Doutora Roberta, o que é a neurologia veterinária e quando ela se torna necessária para um pet? Perfeito. Bom, neurologia, a gente tende a achar que doenças neurológicas ou neurologia é só o que está no cérebro. E, na verdade, não. Tudo que é referente a neurônio, a gente tem neurônio no corpo inteiro. Então, é possível ter doenças neurológicas no cérebro, na coluna e até nos músculos. Tá? Então, é bem mais amplo, né? É muito importante porque a gente tem uma interação muito grande do sistema nervoso com todos os outros sistemas. Então,
Muitas vezes existem doenças que a gente acha que são, por exemplo, ortopédicas, né, claudicações, manqueiras, né, as famosas manqueiras, e na verdade é um problema neurológico, né? Problemas associados à face é um problema neurológico, problemas hormonais e a origem é neurológica. Então, a gente tem a interação com todos os sistemas do corpo. A neurologia, ela é razoavelmente uma especialidade razoavelmente nova, né, frente às outras, mas ela vem crescendo bastante dentro da veterinária, especialmente na área pet, mas também nos grandes animais, né? Então, é bastante interessante. Hoje a gente já consegue abranger bastante atendimento, dar bastante suporte nos hospitais, né? E o pessoal procura realmente, compreendendo que não é só ter uma crise epilética que é um problema neurológico, né? Existem outras possibilidades também. Você é especialista tanto em porte pequeno quanto em porte grande? Eu atendo os dois, A minha carreira eu comecei, na verdade, nos equinos, né? Os pequenos vieram depois. Então, os pequenos, na verdade, são agregados, né? A origem é dos equinos. O amor, então, são pelos cavalos. O amor maior. O que chamou mais seu coração foi o primeiro amor à primeira vista, isso. Então foi os equinos. É isso mesmo. Que legal. Nós temos bastante gente assistindo aqui. Eu queria aproveitar, mandar um beijo para o pessoal aqui, ó, a Raquel Javia, que está assistindo, a Darlene, a Karen, o Rafael, o Rodinei. O Rodinei tem até uma pergunta, deixa eu aproveitar e já fazer a pergunta. Qual é o pré-requisito na escolha do animal de grande porte, o cavalo, para o tratamento? Precisa ser um animal castrado, um animal mais velho? Excelente pergunta, bem importante, porque a gente tende a achar também que o cavalo de ecoterapia é aquele velhinho aposentado, né, que já fez tudo na vida, já aposentou, está lá solto e cheio de lesão, ninguém mais quer ele, aí doa para a ecoterapia, né? E não é isso, tá? Então, o cavalo de ecoterapia, ele tem que ser adulto, né? Jovem não muito, porque geralmente os jovens ainda precisam aprender muito da parte, né, de doma e tudo mais, mas um cavalo adulto de idade média e pré-requisito saudável, né? Então ele tem que ter saúde. Por quê? O pessoal também tende a achar que a ecoterapia não é que é judia, mas não esforça o animal, né? Um trabalho de 3 tambores, um trabalho de salto, de adestramento vai esforçar muito mais. A ecoterapia esforça, sim, muito, né? E é por isso que esses animais têm que ser saudáveis. Andar ao passo por horas e horas seguidas com praticantes que muitas vezes têm paralisia cerebral, transtorno do espectro autista e por aí vai, são praticantes que têm movimentações que não são fisiológicas para o animal. Isso gera muito problema de lombalgia, problemas de tendinite. Então, esses cavalos eles precisam ser saudáveis, de idade adulta e, obviamente, dóceis, né? E que aceitem o treinamento. Então, assim como os cães precisam ser treinados para fazer a terapia, os cavalos mais ainda, né? Então, eles precisam ser desensibilizados, treinados. Muitas vezes leva anos para treinar um cavalo para ele se tornar apto de fato para a ecoterapia. Imagina a gente colocar um praticante em cima e o cavalo assustar, né, e derrubar aquele praticante. Meu Deus, ninguém quer ver isso, né? Então precisa ser muito seguro. A ecoterapia, então, é mais voltada para terapias físicas ou também pode ser para psicológicas? Excelente pergunta. Então, a gente tende a achar também que a ecoterapia está muito mais associada ao físico, porque vai montar, e é óbvio, né? O cavalo ele traz, sim, muitos benefícios. Para vocês terem uma ideia, quando um praticante está montado em cima de um cavalo, ele faz 1.800 ajustes posturais por minuto para se manter em cima do cavalo. Isso é muita coisa.
Não existe nenhum exercício de fisioterapia capaz de repetir o que um cavalo faz, né? Então, isso é muito importante fisicamente. Porém, os cavalos, eles trazem muito essa tranquilidade, essa docilidade, né? E isso, obviamente, os cavalos selecionados, né? E aí, então, a gente tem muito também essa troca de energia mesmo, né? Uma troca quase que espiritualista ali, no sentido de acalmar o praticante, trazer confiança, autoconfiança para esse praticante e muitos outros benefícios. É bem legal. Muito legal. Fazem os dois papéis, né? Sim, eu esqueci de falar também que nos pets, né, nos cães também tem a parte de saúde também, esqueci de falar isso. A gente exige as vacinas todas em dia e tem exames periódicos também. Antes de entrar no projeto também tem que ter o exame de clínico para ver se o cachorro está bem de saúde, né? E depois, periodicamente, a gente vai também realizando exames para ver se ele continua com saúde para estar participando do projeto. Olha, tem uma pergunta sobre o projeto da Darlene. Ela perguntou: esse projeto é social? Sim. 100% social e 100% gratuito. Então, não é um projeto em que a gente vai cobrar dos praticantes. É 100% gratuito. E ela perguntou como é que é possível as pessoas poderem fazer parte desse tipo de tratamento. Com certeza. Então, a gente tem algumas instituições, as quais a gente está fazendo convênios, mas acredito que muito em breve, talvez no ano que vem, a gente consiga abrir. A nossa sede é na Sociedade Hípica Araraquara, né? Esquecemos de falar isso. Então, nós estamos sediados na Hípica de Araraquara. Lá serão os atendimentos com cavalos e também tem uma área para atendimento com pets, né? Os pets a gente consegue ir até as instituições, mas lá na Hípica, acredito que a partir de janeiro de 2026 a gente vai iniciar o atendimento. E aí é só ficar de olho nas nossas redes sociais, tudo, porque quando a gente abrir vagas para indivíduos, né? Então as instituições, quem está atrelado à instituição. A primeira vaga, então, está sendo para os pets, para a gente treinar eles e colocar. Isso. A gente está na fase, né, de seleção dos pets. Estamos fazendo o treinamento dos cavalos. Vamos iniciar fazendo a pet terapia nas instituições, nos hospitais, nos asilos, nas creches. E, muito provavelmente, a partir de janeiro, a gente começa com a ecoterapia lá na Sociedade Hípica Araraquara. Com os cães a gente já vai começar provavelmente no mês que vem, ou daqui a algum tempo a gente já está começando já. Começando já. Que legal. Uhum. Então, por enquanto, partes mais... então, assim, com os pets, o acesso é via instituições, né? Sim. E talvez no futuro a gente consiga abrir para pessoas particulares se inscreverem e virem até a Hípica receber também o benefício do projeto. Como a doutora disse, o treinamento dos cavalos são um pouco mais longos, né? Exato, exato. O Rodinei está perguntando se vocês têm cavalo lá. Temos 2 cavalos. Temos 2 cavalos em treinamento. Não sei se ele queria doar algum ou não, mas... depois a gente divulga o Instagram e entra em contato com a gente. O Rodinei é lá de Santa Lúcia. Legal. Legal. Muito legal, né? Eu tô adorando esse bate-papo. Tem bastante gente perguntando também. Deixa eu ver quem mais está acompanhando a gente. O Flávio Marquesi também está acompanhando a gente. O Reinaldo Dias. Ele tem uma pergunta também. O diagnóstico neurológico é sempre definitivo ou pode haver confusão com outras doenças? Excelente. Só pergunta boa, né? Não tem como não responder, muito né? Bom, é muito bom. Sim, então muitas vezes o diagnóstico neurológico é confundido com outras doenças, né? Então as doenças neurológicas, elas muitas vezes mimetizam outras doenças. Por isso que é importante passar por um neurologista. E o conhecimento de neurologia, ele é muito específico. Então, assim, é muito difícil profissionais que não são da área de fato conseguirem identificar que aquilo é de cunho neurológico, sabe? Então, é importante passar pelo especialista, sim, viu? Cada dia mais a gente percebe a importância de passar num especialista, né? O clínico geral, ele consegue direcionar,
mas o especialista consegue garantir o tratamento. A gente vem recebendo alguns veterinários especialistas em algumas áreas, né? E a gente percebe que realmente o veterinário clínico é diferente do veterinário especialista, assim. Até na parte comportamental, a gente também tem que trabalhar junto com o veterinário, porque, por exemplo, eu pego um cachorro agressivo, né, para tratar um cachorro agressivo. Acho que o primeiro passo é fazer um check-up, levar no veterinário para ver se a saúde dele está legal, porque às vezes é um problema de saúde, né? Então tem que ser um trabalho às vezes em conjunto com o veterinário, né? E, então acho que é isso. Existem distúrbios comportamentais, né? Só fazendo mais um parênteses a respeito disso. Eu trabalho muito com dor, né? Tanto quando eu mexo com ortopedia quanto com a neurologia, muito paciente com dor, tanto cavalo quanto pequenos. E eu posso dizer para vocês que 90% dos pacientes agressivos que eu recebo, a origem é dor. Então, isso que o Lucas está falando é muito importante. Muitas vezes a gente imputa uma característica de personalidade para o animal que, na verdade, não é uma característica de personalidade. Eu escuto muito isso. Ele ficou assim do nada. Do nada. Não existe do nada. Não existe do nada, né? Ou se não for manejo, pode ser um problema de saúde. É isso aí. Olha só. Muito legal. E uma coisa que eu gostaria de saber... Eu vi num filme que tinha um cachorrinho adestrado para sentir o cheiro de cânceres nas pessoas. Isso é verdade? É possível? Como é que isso funciona? É possível sim. Eu já fiz curso, né, desse trabalho, não pratico, mas funciona. Assim, o que eu aprendi foi da seguinte forma: coleta, por exemplo, às vezes a urina da pessoa, ou por exemplo dá para detectar, por exemplo, Covid, né? Dá para detectar através do hálito. Se o cachorro cheirar as máscaras das pessoas, ele consegue detectar o Covid desde que ele seja treinado, né? Treinado a detectar. O câncer também. Pode ser o câncer, dependendo do tipo de câncer, que eu não vou lembrar agora, mas pode ser através da urina da pessoa. Se o cachorro for treinado a detectar uma certa substância que o câncer vai gerar ali, e o cachorro consegue também detectar também um possível câncer. E o legal disso é que, às vezes, o cachorro, isso daí já foi comprovado, que o cachorro consegue detectar, às vezes, num estado tão inicial da doença, tão inicial mesmo, que às vezes nem exames conseguem, laboratoriais não conseguem, mas o cachorro já consegue fazer essa detecção. Isso pode salvar vidas, você entendeu? Porque pode começar já um tratamento ali de imediato e salvar vidas, né? Existem cães de suporte que detectam quando a pessoa vai ter uma crise epilética e fazem a pessoa sentar no chão para ela não cair, não traumatizar o crânio e tudo mais. Existem cães treinados para identificar hipoglicemia em diabéticos. Tem um trabalho através do hálito, né? Tem um trabalho que saiu logo no começo da pandemia, que o pessoal ainda estava ajustando os testes de Covid, que os cães tiveram maior sensibilidade para identificar as secreções, né? Farejar as secreções dos positivos do que o próprio teste de Covid na época. Então, assim, o cão ele tem a capacidade de farejar 200 vezes mais em termos de potência, né? O faro do cachorro, eu diria que é um superpoder que o cachorro superpoder. Tem, né? Assim, só para você ter uma dimensão do faro do cachorro, se vocês pegarem o Maracanã e colocar uma agulha no Maracanã, se ele for treinado para achar a agulha, ele vai achar. Entendeu? Para vocês verem como que é uma coisa impressionante o faro do cachorro. Entendeu? Então o adestramento não vai servir só para ele sentar, dar patinha, bonitinho, né? Se comportar melhor nos lugares. Ele vai servir para uma gama muito ampla de coisas que a gente pode facilitar no tratamento, né? Assim, o trabalho de adestramento é muito amplo. É bem amplo mesmo, assim. Desde a parte esportiva, a parte de segurança pública, tem a parte da médica, né, que a gente acabou de falar, né? Tem a parte pet, de comportamento,
Tem assim, pastoreio, né? Então, assim, é uma parte muito ampla. Eu diria busca e salvamento de desastres, né, naturais, cães de resgate, de exército. Assim, é muito amplo mesmo, né? Cão salva-vidas, né? Que trabalha mesmo. Então, assim, eu acredito que um adestrador não consegue treinar tudo isso. É impossível fazer todos esses treinamentos. Assim, não acredito. E também um cachorro só fazer também tudo isso não dá também. A gente tem que ver a característica daquele cachorro. Aliás, todos os trabalhos, inclusive do jeito que eu falei, da terapia assistida por animais, todos os trabalhos dos cães são selecionados. Todos eles são selecionados. Alguns são selecionados assim que nasce, né? Já começa a fazer uns testes, depois volta lá depois de um tempo, quando eles já estão crescidinhos, para fazer outros testes para ver se ele vai servir para aquele tipo de trabalho, por exemplo, no exército, na polícia, cães farejadores de drogas, né? Então é feito uma seleção, não é nasceu, por exemplo, uma ninhada de pastor, que todos aqueles pastores vão trabalhar no faro, por exemplo. Não, ali o cachorro é selecionado para depois começar o treinamento, né? Então é isso. Então eu diria que, tipo, do mesmo jeito que a gente tem os dons, os cães também têm os seus dons aí. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito que todos estão querendo saber também. Doutora, vai ter animais não convencionais? Vai ter animais não convencionais. Então, a gente, dentro do Projeto Alma, a gente tem a Letícia e a Pretinha, que são 2 galinhas. Tem o Bora e o Bill, que são 2 coelhinhos. Maravilha. Temos patinhos, então vai ter sim. E vai ter cobra? Seria interessante. Olha, seria muito interessante. Nós recebemos o currículo do Adão e da Eva. Estamos fazendo seleção. Vamos ver se o Adão e a Eva vão passar no processo seletivo. Ai, olha, eu acho muito legal os nomes. A gente trabalha com cada nome especial. Tem a Judite, tem o Paçoca. É muito bom, é muito bom. Eu adoro isso. Ai. E outra coisa que eu acho muito legal a gente falar e perguntar, assim, como é que é feito esse preparo? E, assim, tem algum pet com trauma, por exemplo, trauma de abandono, ele pode fazer parte ou ele já é um outro tipo de adestramento? Fazer parte do projeto? Pode. Ele pode fazer, desde que ele passe. Ele tem que passar na seleção, né? Se ele passar na seleção, ele pode sim. Cães com traumas eu não posso falar que pode ser mais difícil de passar, né? Porque já são traumáticos, são traumatizados dependendo do que. Mas o que a gente vê ali no processo de seleção? O cachorro ele está isento de levar um susto? Não. Ele tem o direito de levar um susto. Sim. O que a gente vê é a resposta àquele susto que ele vai ter, entendeu? Para ver se ele vai conseguir continuar a fazer o atendimento, entendeu? Então, nesse cachorro que tem um certo trauma, pode ser que essa resposta vai diminuindo, né? O tempo de recuperação ali do susto e às vezes com um treinamento específico ali, um trabalho em cima desse porque isso não é um comportamento, para mim é uma emoção que ele está sentindo ali. Então, a gente trabalhando essa emoção ali do cachorro, ele pode estar sendo apto, talvez ali de início, na primeira seleção, ele não passe, mas a gente dando algumas orientações e voltando na próxima seleção ou depois de algumas seleções, pode ser que ele passe sim e seja apto sim. Eu acredito que é o que você está falando. É um pouco mais difícil, porque o sim. Cachorro que teve traumas, nós não sabemos se ele foi espancado, né, o que ele sofreu. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu vou começar um trabalho com um cachorro com trauma, para eu conseguir fazer amizade com eles, leva um tempo. E você Alguns levam um tempo. Tratar esse trauma dele? Sim, mas é o que eu falei. E aí leva tempo. Tem que ter leva tempo. Aí tem que ter a paciência do tutor também, porque vai levar um tempo, né? E a gente tem que respeitar esse tempo, né? Não tem como, às vezes, mensurar quanto que vai ser esse tempo. E o pet normalmente é parecido com o tutor, né? O meu é tudo bonzinho, porque eu sou bonzinho, né? Eu sou um anjo, então os meus são anjos. Outra pergunta que eu gostaria de perguntar para vocês. Nós fomos
em uma casa de repouso com a Belinha. E ela foi um sucesso lá com as senhoras, né? Com as da melhor idade que estavam lá. E de vez em quando elas escapavam um petisquinho, né? Isso é bom para eles, para ela também. Não, né? Não é bom. Porque daí ela vai aprender a entrar nos lugares. Eu estou falando na parte comportamental. Esperar o suborno. Apesar que a gente faz isso com eles também, né? Mas no fim só, né? Sim, seria no fim, né? Eu falo que todo atendimento termina com tem que ter uma atividade bem bacana ali para os cachorros. Tem que terminar assim, né? Então, e no caso dela ali, ela está recebendo o tempo todo. O ideal ali no asilo, por exemplo, ela teria que receber o afeto, o carinho, que eu acho que é o objetivo ali, porque aí vai ser uma troca ali, né? Então, o uso de recompensa, petisco, brinquedo, realmente funciona. Funciona, e também o carinho também é uma recompensa, né? O toque e tal, tem que ser uma recompensa para o cão de terapia, principalmente tem que ser uma recompensa para ele. Né? Porque o que nós observamos ela adorava todos os idosos, mas tinha uns que elas gostavam mais, eu não entendia. Ela foi comprada, né? Foi. Ela pulava até no colo de uns, assim, sabe? Ficava assim, com aquela carinha toda delicada, como se estivesse passando fome mesmo, sabe? Passa. E aí é difícil. Mas foi bem mágico também, tá? Essa ida nessa casa de repouso. É bem bacana. Isso é uma coisa legal, porque assim, às vezes a gente também esquece, né? E nós somos muito beneficiados com essa interação toda, né? Então, para nós também é uma experiência muito rica e muito gratificante ver tudo isso, né? Todo esse ganho e toda essa evolução. Então, para nós que somos os coadjuvantes ali, também é extremamente prazeroso. Que nem nas instituições, ali também não são só os atendidos, né? Às vezes os idosos, que nem nos hospitais. Tem os funcionários, tem os enfermeiros, que às vezes é um ambiente um pouco pesado, dependendo da rotina deles ali, dependendo daquele dia, e chegando um cachorro ali dá aquela quebrada, né? Nos ânimos ali, e eu acho que é bom para todos ali, para todos os funcionários, desde do pessoal que faz a limpeza, os enfermeiros, os médicos, todo mundo acaba descontraindo ali, pelo menos naquele dia que o cachorro está ali, acaba descontraindo. Então, nós na CICEF, nós temos alguns projetos sociais, e a hora que vocês quiserem que nós participar com vocês em algum projeto social para ir para os hospitais, levar os pets, seria um prazer, e nós vamos estar com vocês 100%. Nós agradecemos. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, a gente já respondeu sobre perceber o comportamento do cachorro diante de uma pessoa doente, paciente de câncer, crise de pânico, né? Pico de insulina, diabética. Mas eu queria perguntar, nossos cachorros que não são adestrados para isso, eles têm alguma reação quando eles sentem algum cheiro diferente em nós, ou tem e a gente não percebe? Então, aí vai depender muito do cachorro, daquele cachorro. Porque foi descoberto que o cachorro conseguia, por exemplo, detectar um câncer desse jeito. Ele teve algumas reações perto do seu tutor, que em alguma parte do seu corpo ele começou a ficar às vezes mais perto. Isso daí foi percebendo, o histórico do trabalho com câncer foi assim. E eles foram percebendo que aquele cachorro tinha um comportamento diferente com aquela pessoa, às vezes da família ali. E aí, depois foi fazer exame, a pessoa foi detectada alguma coisa ali. Então, assim, o início, lá atrás, foi assim que começou, foi dessa forma, né? Mas assim, não diria com todos, eu diria que alguns cães são mais sensíveis, suscetíveis a perceber essas... E aí vai mudar, aí eu acredito que vai mudar de raça para raça ou não? O olfato deles já são bem maior ou tem alguma raça específica? Acho que nem tanto de raça para raça, mas acho que a ligação que ele tem com aquela pessoa, né? Com aquele tutor ou com aquela pessoa. O vínculo, a ligação Sim. Com certeza.
E eu acho que a sensibilidade daquele cachorro em específico, às vezes, porque o cachorro pode ser super ligado com o dono, mas também não perceber. Exato. Então e é normal. Então acho que também vai de uma sensibilidade daquele cachorro ali de estar vendo. Também não são todos, né? A Darlene mandou outra pergunta. Faço trabalho voluntário com mulheres de câncer. Tem algum tratamento voltado a essas pessoas? É mais a terapia assistida mesmo. Sim, a terapia assistida. Qualquer um. Então, tanto os cães quanto os cavalos, a ecoterapia pode ser utilizada, com certeza. Inclusive, a Lua, a cachorra que eu falei, que foi no asilo, né, no primeiro atendimento, ela participou de um TCC da coordenadora do projeto que a gente participava no Hospital de Barretos. Né, e foi com crianças, né, foi com crianças com câncer e teve assim resultados fantásticos, assim, bem bacanas. Nossa, que interessante, muito legal, né? Inclusive eu vou te mostrar outra. Agora eu queria focar nos equinos, que isso muito me interessa. E tem faixa etária ou condição específica do equino? Tem a faixa etária... Faixa etária adulta. Só adulta mesmo. Adulto, mas ele tem que ser extremamente dócil, extremamente confiável. Um dos equinos que a gente tem lá, ele tem 7 anos, então ele nem é tão, né? Um cavalo ele pode viver até 30 anos, tá? Mas no geral, até mais na verdade, mas no geral até 30 anos. Então, um cavalo de 5 anos para nós é um cavalo jovem, né? 7 até... A faixa ali de 7 até 20 anos eu acho que é uma faixa boa, né? Desde que ele seja saudável, seja dócil, né? E existem, obviamente, também características do tipo de andamento do animal. E isso vai trazer exercícios diferentes para os praticantes, tá? Então, tem animais, por exemplo, né? Se a gente imaginar um manga larga marchador, né? Que antepista muito, ele vai trazer um tipo de frequência de estímulo, né, mais alta que, por exemplo, um cavalo geralmente de sangue mais frio, um cavalo de hipismo que já tem, né, uma passada mais longa e vai trazer uma frequência mais baixa de movimento. Então, isso também gera estímulos diferentes. Então, tem uma infinidade de características, né, que o cavalo pode ter e que vai trazer benefícios específicos para aquele praticante. E como esses cavalos são treinados? Esses cavalos têm que ser treinados por equitadores, então isso é outra coisa importante. Tudo importante, né? Não tem nada que não é importante aqui hoje. O cavalo de ecoterapia não é simplesmente colocar a sela ou a manta de ecoterapia e colocar o praticante lá em cima. Mesmo os cavalos que já foram treinados, desensibilizados, então eles têm que ser desensibilizados com toque, com barulho, com odor, com movimentos, com gestos, com tudo, né? Porque aquele praticante pode fazer qualquer movimento ali em cima e ele não pode assustar. Depois desse processo de desensibilização, ele tem, aliás, depois não, durante, ele tem que ser condicionado, ele tem que ter um condicionamento físico, assim como um cavalo atleta, tá? Então, não é simplesmente largar o cavalo no piquete lá, fazer o trabalho com o saco, desensibilizar e achar que ele está pronto. Não, ele precisa de condicionamento físico para aguentar a tarefa, o trabalho dele, né? E durante também o processo, né, de trabalho, eu tive o prazer, a honra de passar uma semana no batalhão da Cavalaria 9 de Julho, né, lá em São Paulo, e eles têm lá uma ecoterapia muito intensa. Eles têm 10 cavalos de ecoterapia lá. E esses cavalos, no período da manhã, eles fazem toda a parte de condicionamento físico, treinamento, de sensibilização e só trabalham à tarde. E assim mesmo, revezando, né? Porque um cavalo, o natural dele é comer, por exemplo, o dia inteiro, pastar o dia inteiro, andar o dia inteiro. O cavalo não pode ficar simplesmente trabalhando, sem beber água, sem pastar, sem comer um feno, né? Então precisa ter esse revezamento. Então isso é bem importante. O que é um movimento tridimensional do cavalo? Pois é.
que é esse movimento tridimensional? O passo do cavalo, quando a gente está em cima, montando o cavalo, a nossa pelve, ela se movimenta quando o cavalo está andando, né? É como se a gente estivesse andando em cima do cavalo. Então, isso é muito interessante, por exemplo, para pessoas que têm qualquer tipo de paralisia, porque estar em cima do cavalo simula como ele estivesse andando no chão. Por quê? Ele anda movimentando o corpo na lateral, na vertical e no eixo axial. Então, o corpo do praticante ele tem que ir se ajustando em cima do cavalo em 3 dimensões o tempo todo. Por isso que o exercício é tão intenso. Posso falar? Eu não entendo muito, né, de cavalos, mas eu aprendi também que ajuda porque a pessoa que às vezes tem algum problema de mobilidade, ela não tem muito equilíbrio, né? E o andar do cavalo dá sinais para o cérebro que ajuda a pessoa a se equilibrar, né? Quando o cavalo está andando, né? Eu não sei se é mais ou menos isso. Não sei se eu estou certo. Ajustes posturais Isso, ajustes posturais. E isso é meio que em cima de um cavalo é meio que automático. A pessoa automaticamente, é claro que não é bem fácil assim, mas automaticamente ela começa a emitir para o cérebro informações de movimento que ajuda ele a se equilibrar. É isso aí, né? Isso mesmo. E aí precisa de uma ajuda de um fisioterapeuta. Isso. Então, a equipe de exatamente. ecoterapia é sempre composta por, no mínimo, três pessoas. Três pessoas, né? Então, o auxiliar guia, que é quem puxa o cavalo, o condutor da sessão, que na maior parte das vezes é o fisioterapeuta, e o auxiliar lateral. Então, dois profissionais vão ao lado do cavalo, estabilizando o praticante, e o auxiliar guia vai puxando o cavalo na frente. Isso é o mínimo da equipe. Pelo menos 3 pessoas, mais o praticante. Quem faz todo o trabalho, quem organiza mesmo aí é o fisioterapeuta. Ele que organiza o trabalho daquela pessoa. Muito legal. E como a relação afetiva com o cavalo influencia essa melhora dos pacientes? Isso é interessante, porque a gente tende a achar também que a ecoterapia só tem valor se a gente montar o cavalo, né, estiver montado no cavalo, e não precisa, tá? Então, a gente vê, né, das pesquisas científicas que basta estar próximo ao cavalo e desenvolver essa relação de afeto, que essa interação já começa a acontecer, os estímulos cerebrais já começam a acontecer. Além disso, pensando na parte física, né, existe uma série de movimentos e exercícios que podem ser feitos debaixo do cavalo mesmo, sem montar o cavalo, que vão trazer muitos benefícios. Então, o simples ato de escovar um cavalo ou de passar a mão num cavalo, né, ele já traz movimentos que vão ser importantes para esse praticante. Então, mesmo os praticantes que não podem, que têm contraindicação de montar no cavalo, eles podem fazer ecoterapia não montada, fazer interações não montadas. Isso, muito legal mesmo. Estou achando muito interessante esse podcast de hoje. Tem bastante gente comentando aqui também. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Porque hoje, como todas as nossas lives, temos sorteios de prêmios especiais. Olha, temos aqui a Dânia Garcia, falou assim: minha gata cuidava de mim durante a quimioterapia. Tive 2 desmaios e ela que chamou o socorro para mim. Olha só. A Maria Virgínia, muito interessantes as informações, parabéns. Nacira Ribeiro, é possível perceber a reação comportamental... essa eu já li. A Tuca Nico também perguntou sobre as pessoas de câncer e disse, infelizmente, animais são bem-vindos em resgates trágicos, mas muitas vezes não são aceitos em todos os lugares. Sim, isso infelizmente acontece, né? Quem mais está assistindo aqui é Simone Alves, a Maria Virgínia, Darlene. A Darlene fez várias perguntas hoje, muito legal. Deixa eu ver quem vai ganhar o nosso sorteio hoje. Equipe, manda para mim o nosso ganhador. Deixa eu ver. Ganhadora de hoje, Cássia Fabiano, ganhou um pet book
da Carol Boalin, entre em contato com a gente, que você vai ter uma sessão de fotos especiais com o seu petzinho. Parabéns. Infelizmente, nós estamos chegando no final desse bloco de petcast. Hoje, com muitas informações especiais, muitas interações, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aqui online com a gente e também aos nossos convidados que trouxeram tantas informações especiais, importantes, e gostaria de convidar vocês novamente para um próximo petcast. Vocês deixaram a nossa live muito rica, né? Com certeza. Foi muito especial estar com vocês, aprendemos muitos e contamos com vocês. E eu gostaria que vocês contassem com a nossa equipe da Sincef o projeto de vocês. Obrigado pela oportunidade, né, da gente estar aqui. Eu queria deixar em aberto, assim, se alguém quiser participar do projeto, entrar em contato com o nosso Instagram, pode ser? Podemos falar? Claro, Pode deve. falar. Nosso Instagram é @alma.araraquara. Então pode seguir a gente. E quem quiser participar do projeto também pode mandar mensagem por lá. O Lucas entra em contato se for pet. E eu e o Robin entramos em contato se for equino. Olha, já vou fazer uma proposta ao vivo. Eu gostaria de que a Bela entrasse no projeto. Oba! Gostaria que ela fosse testada para ver se ela consegue entrar nesse projeto junto com vocês, tá? Legal, bacana. Muito obrigada. Será um Currículo prazer. aceito. Currículo aceito? Ó, vamos ver se ela vai Agora vamos ver se passar, ela né? passa na seleção. Aí sim. Muito bom. Gente, outra coisa muito importante falar, se vocês conhecem a Sincef, conhecem o nosso Plano Pet, fiquem à vontade de perguntar, entrar em contato com a gente. Nós temos nosso site e também temos algumas agentes de vendas que entrem em contato com vocês. Basta entrarem no telefone 16 3397 8400 e falar com a gente. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.